Após o nosso culto, nós teremos o almoço de confraternização, almoço beneficente, patrocinado pela ACP. Eu não sei quanto a você, mas quem está aqui em cima está difícil ficar escutando o cheiro do churrasco, viu? Deus nos dê graça para sermos mais espirituais do que carnais nesta hora. Palavra de Deus em Efésios, capítulo 4, versos 1 a 6. Efésios 4, 1 a 6. Assim nos diz a palavra de Deus. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós rogamos a Ti, ó Deus Santo, maravilhoso, que ilumina todas as realidades, inclusive o nosso coração, que o Senhor seja servido pelo Teu Espírito, trazer clareza, percepção, entendimento espiritual, enquanto meditamos, enquanto refletimos nesta Tua santa palavra que o Senhor mesmo inspirou. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Há somente um corpo. É uma referência à igreja. Corpo de Cristo. Povo de Deus. A igreja do Senhor. Jesus declarou solenemente: eu mesmo edificarei a minha igreja, o que é uma garantia de que quem está edificando, construindo, erigindo, trabalhando, batalhando é o Senhor Jesus. Nós somos apenas cooperadores dele. Ele é que está na linha de frente. Ele é que cuida de todas as coisas. Essa declaração de Jesus, registrada em Mateus 16, faz esta afirmação e mais duas. A segunda é a exclusividade da igreja, porque Jesus disse assim, ela é minha, não é de mais ninguém. Não é do inimigo e não é nem dos amigos. Não é do pastor da igreja, não é do conselho, não é dos licenciados. Ela é do Senhor. Ele diz, é minha igreja, eu sou muito zeloso do que é meu, exclusivamente minha. E quando Jesus diz assim, ela é a minha igreja, ele diz assim, eu não tenho igrejas. A singularidade da igreja, a igreja é uma só. Nós temos placas denominacionais, nós temos igrejas locais, nós temos os concílios, nós temos as unidades federadas, no caso da nossa estrutura de governo, outras denominações têm outras estruturas, mas a igreja é uma só. Jesus foi claro, eu não estou fazendo um trabalho dividido, um trabalho que vai se partindo, um trabalho que vai dando muito trabalho por causa disso. Não, meu trabalho já é muito grande, mas eu só tenho uma igreja. Neste ano adotamos como tema nesta igreja que todos sejam um. Oração de Jesus que é coerente com esta visão. E nós estamos terminando o primeiro semestre, onde nós procuramos ao longo de cada etapa afirmar que esta unidade da igreja, ela é cristocêntrica. Unidade cristocêntrica. Mesmo que tenhamos ainda mais um domingo nesse trimestre, domingo que vem já é o domingo de Ramos, já faz parte das comemorações da Páscoa, eu queria enfeixar esta jornada que afirma que a unidade que nós temos está garantida por Jesus, ela é cristocêntrica, trazer esta passagem bíblica que fala com tanta ênfase sobre a unidade. Primeiro de tudo, lembrando, introdutoriamente, que os pilares desta unidade nos foram concedidos por Cristo. Note bem, os versículos 4 a 6,
vamos dizer assim, a segunda parte do texto que nós lemos, apresentam 7 pilares que trazem uma segurança para o ministério edificador de Cristo, consoante a sua igreja, sem a gente titubear. Quando alguém vai fazer uma construção, ele precisa estar seguro dos fundamentos, das bases. A gente sempre lembra aqui que você pode ficar seguro aqui dentro desse auditório, especialmente quem está debaixo da galeria. Eu não sei o tanto de tonelada que tem em cima de você, tá bom? E eu não quero te assustar, não quero que você agora saia correndo aqui para frente, porque eu vou te dizer uma coisa, tem 18 metros de profundidade aí de pilares até encontrar a rocha. Até porque aqui antigamente era um banhado, sabe? Bem antes de eu nascer, né? Antes da igreja ser construída, mas era um banhado, né? Então, a gente precisa estar seguro, os fundamentos têm que ser fortes, e aqui Paulo colocou 7 pilares que garantem a unidade da igreja, quando ele diz aqui, há somente um corpo. Já falamos bastante disso, vamos continuar falando. Mas ele diz, nesse corpo só tem um Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que atua em cada um de nós, o Espírito que nos move ao louvor, à adoração, o Espírito que nos motiva à missão, é o Espírito Santo, não tem 2 Espíritos, é o Espírito do Senhor. E aí ele avança para dizer, há só uma esperança da vossa vocação. A vocação é só uma, nós somos chamados para glorificar a Deus. Nós fomos vocacionados para servir a Deus. Nós compomos através de variados ministérios, dons diversos que o Espírito nos dá a realizar obras diferentes, mas tudo isso tem um foco. Ninguém foi chamado para coisa diferente. Há um só Senhor, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, aquele a quem nós devemos sempre honrar, aquele de quem nós devemos escutar a voz, como ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, fazer a sua vontade. Ele é o nosso Senhor. Ele granjeou esta condição, se estabelecendo como redentor dos nossos pecados, mas é preciso que não apenas o enxerguemos como aquele que nos beneficia, salvando-nos da morte eterna, mas aquele a quem devemos servir como servos que somos. Há uma só fé, é esta fé que nós depositamos no nosso Senhor, que nos deu o seu santo evangelho. Há um só batismo, pastor do céu, um só batismo. Eu já fui em igreja que eles batizam assim, que eles batizam assado, a nossa batiza desse jeito. Eu não estou falando sobre formas batismais, eu estou falando sobre o sentido do batismo. E o sentido do batismo é a inserção, é o ingresso, é a entrada na igreja, no corpo de Cristo. E é só um batismo, no sentido de que, quando cremos em Cristo, nós fomos enxertados na videira, nós fomos inseridos na grei santa, nós viemos a fazer parte desse corpo de Cristo. Se fomos batizados na infância, se fomos batizados quando adultos, se junto com o nosso batismo houve a pública profissão de fé, esta foi a cerimônia, esta foi a solenidade. Mas quando cremos no Senhor, nós já fomos enxertados, nós já fomos inseridos, e uma vez inseridos não mais saímos, não mais deixamos, não mais seremos enxotados. Aqueles que o Pai deu na minha mão, eu jamais lançarei fora. Esta é a segurança da nossa salvação. E Paulo enfecha estes uns aqui, né? Um só corpo, um só Espírito, uma só fé, uma só vocação, um só batismo. Ele diz assim, e um só Deus, que é Pai. Deus é Pai. Você pode se dirigir a Ele com liberdade de filho, ter a capacidade de chegar à sua presença com intimismo, saber que Ele é Pai que acolhe, Ele é Pai que dirige, Ele é Pai que recomenda, mas Ele é Pai que ama, Ele é Pai que está sobre todos nós, que age por meio de nós, mas que habita em nós pelo seu Espírito Santo. A unidade está garantida, não por mim nem por você, não pela estrutura denominacional,
não pela infraestrutura patrimonial, não pela rotina de atividades que permitem que a gente se encontre, se reúna, quer em conjunto, quer segmentarmente. Não. A unidade da igreja está segura por esses pilares. Mas, sempre tenho mais, a nós cabe sermos diligentes na preservação da unidade. E aí a coisa pega. O verso 3 diz literalmente isso: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Uma boa, e não é uma má notícia, mas é uma notícia desafiadora. A boa notícia é que nem eu, nem você, nenhum de nós precisa criar a unidade, gerar a unidade. O Senhor já a criou, já a gerou. A nós só cabe, aí o desafio, manter, preservar, colaborar para que isso não sofra arranhão, dar a nossa participação com tudo que fazemos, que dizemos, onde estamos, com quem nos relacionamos, na direção de que esta unidade seja evidente, seja clara, seja cristalina, não sofra ensombreamento, não padeça dissolução de continuidade. E isto é um desafio constante, é um desafio diário, é um desafio que acontece no domingo, em dia de celebração, mas acontece na segunda-feira, e nos dias seguintes, e até a próxima semana, e toda a nossa vida, lutarmos, nos esmerarmos, nos esforçarmos diligentemente na preservação dessa unidade. Mas para nos ajudar, Deus é bom demais, porque Ele não lança isso aqui, diz assim: agora vocês se virem, esse é problema de vocês, eu criei a unidade, agora vocês vão preservar do jeito que vocês acharem que deve fazer. Não, o Senhor dá a receita, o Senhor nos adverte, o Senhor nos dá o roteiro, que vai seguramente nos ajudar a cumprir com este esforço diligente. Então, há 5 coisas aqui que nós temos que pontuar e que você deve assim dizer: isso aqui eu vou cuidar com muito zelo, isso aqui eu vou levar a sério, isso aqui vai ser sempre um lembrete diante daquela outra circunstância. Isso aqui vai me ajudar a me orientar, não para criar a unidade, mas para mantê-la, para preservá-la, para dar a minha prestimosa colaboração. A primeira coisa que nós vamos ver é isso, é que essa diligência requer completo despojamento. Paulo começa dizendo assim: com toda a humildade. A humildade. Você acha que é humilde, né? Você pensa que é humilde, né? Eu conheci uma pessoa que achava que era tão humilde que ele se orgulhava da humildade dele. Fantástico. Dizia isso para todo mundo. Sempre que tinha oportunidade de dizer: eu sou humilde, eu sou mais humilde de todos, ninguém é mais humilde do que eu. Eu estou em primeiro lugar na humildade. Não é fácil, não é fácil, porque a humildade, ela se estabelece a partir da luta contra a soberba. João, escrevendo a sua primeira epístola, lá para o final do Novo Testamento, ele diz assim: porque o mundo se caracteriza pela concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne arraigada no coração do homem e a soberba da vida. Ser ensoberbecido, cheio de si, imaginar que é o último biscoito do pacote, que o mundo gira em torno do seu umbigo, que as coisas têm que acontecer à sua moda. Esta é a nossa realidade humana, mas que nos persegue desde o princípio, desde os primórdios, os nossos primeiros pais. Olha o ardil satânico, quando abordou Eva. E ele disse assim: o Senhor disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore, nenhum fruto de árvore nenhuma, já induzindo a um erro, porque o Senhor não disse que não era para comer de nada, é só para não comer de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Aí ela diz, não foi bem assim, mas tudo bem, você tem mais alguma coisa para dizer? Quando a gente começa a dar trela para o diabo, a gente começa a escorregar. A hora que a gente vê que é uma indução para o mal, qualquer pessoa, instrumento que vê na nossa direção, assim, chega, acabou a conversa, eu não quero mais saber de nada que você tem para dizer para mim, mas a conversa continuou. E aí o diabo diz assim, não, sabe o que é? O Altíssimo não quer que vocês comam desse fruto, porque o dia que vocês conhecerem, vocês vão conhecer tudo, não é a árvore do conhecimento do bem e do mal? E conhecendo tudo, vocês serão como Deus. Como Deus. Nós todos queremos ser como Deus. Pequenos deuses no nosso ranchinho, no nosso espaço, no nosso lugar. Pequenos deuses na nossa congregação, no nosso ministério, no nosso concílio. Pequenos deuses no nosso trabalho. E aí tem gente que vai escalando, dali já passa para um outro estágio, são círculos concêntricos, dali a pouco ele está querendo abraçar o mundo e acha mesmo que é como Deus. Assim são muitos governantes no mundo. Parecem começar simples, modestos, humildes, mas vão galgando e começam a achar que são os tais. Mas o risco, todos nós corremos, a começar de nós, de quem se convoca, ou a quem se convoca para vivenciarmos um completo despojamento nos moldes de Jesus. O melhor exemplo de despojamento vem do Senhor Jesus na epístola vizinha aqui de Filipenses, quando ali diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele era Deus, não estaria usurpando ser igual a Deus, mas se esvaziou. A palavra esvaziar-se aqui é a palavra kenosis. Daí na teologia a gente diz assim, o movimento kenótico de Jesus. Esse movimento kenótico de Jesus precisa alcançar cada um de nós. Nós precisamos passar por uma kenosis. Nós precisamos nos esvaziar. Nós andamos muito cheios de nós mesmos. Nós achamos que somos os tais e os quais. E quando a gente pensa assim, sabe o que acontece? O primeiro problema, não tem espaço para Deus na nossa vida. O reverendo Nivaldo pregou um belíssimo sermão, aliás, em Efésios. A gente nunca combina aqui, eu vou pregar nesse texto, naquele texto, a gente deixa que o Espírito Santo dirija. Mas quando o pregador primeiro diz, irmãos, vamos abrir no texto, e eu já disse, mas é o mesmo livro que eu vou pregar. Só falta ser o mesmo capítulo. Daí quando ele falou que era capítulo 5, escapou. Mas mesmo assim você passou no 4 também, né? Mas não era o mesmo sermão. E ele fez questão no seu último ponto de falar sobre a plenitude do Espírito, enchei-vos do Espírito. Eu sei que você augura ser cheio do Espírito. Você sabe a bênção que é ser uma pessoa plena de Deus. Você está augurando profundamente que Deus encha você da sua presença. Mas sabe, está difícil, você não deixa espaço. Você está muito cheio de si. Você não tem um cantinho, uma restezinha para o Senhor ir entrando. A hora que você esvaziar, você vai ser cheio do Espírito. Então, ter o mesmo pensamento, o mesmo estilo de vida de Jesus, que se esvaziou até ficar humilhado. A humildade acaba nos levando, se necessário, a ficarmos humilhados. Se alguém vier colocar o dedo em rício de você, não reaja. O Senhor vai defender você. O Senhor vai cuidar de você. Despojamento completo. E o parâmetro para isso, Paulo dá em Filipenses 2, um pouquinho antes desta chamada para termos o mesmo sentimento de Cristo, quando ele diz no versículo 3, Filipenses 2, 3, não façam as coisas por partidarismo, quer dizer, comprometendo a unidade da igreja ou vanglória, mas por humildade. E aí ele dá uma definição de humildade que eu não encontrei nunca uma melhor do que essa. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Quando nós estamos assim nas nossas estratificações, é muito fácil você considerar superior aquele que na nossa sociedade é superior mesmo. É o manda-chuva, é o chefe. Aí você se curva. Aqui tem umas ilustres figuras da vida militar. Você tem que considerar o seu superior de galão maior mesmo, né? Você bate continência para ele, né? Eu quero ver o general bater continência para o soldado raso. No corpo de Cristo é assim.
Nós consideramos o outro sempre superior, não importa que ele está no mesmo patamar nosso, abaixo de nós ou acima de nós. Ele sempre é mais importante do que você mesmo. É parada dura, né? A unidade está garantida, mas você ajuda quando você absorve este completo despojamento por meio da humildade. Segundo lugar, a diligência que estamos aqui pautando é a que exige absoluta serenidade, porque Paulo linkou a humildade com a mansidão. A mansidão. Jesus declarou entre as bem-aventuranças esta: bem-aventurados os mansos. Ser uma pessoa mansa, serena, tranquila. Quando tudo vai bem é fácil. Quando o seu time ganhou, hoje vai ter jogo. Deus nos ajude. Nós tivemos um gostoso café essa semana com os pastores da cidade, e o prefeito municipal esteve conosco, e ele fez questão de dizer, porque ele é paranista, viu? Então ele está fora dessa briga. Olha, domingo os dois times vão entrar com a camisa da paz, da harmonia. Nós queremos que eles comecem em paz. Depois, quando eu tiver a palavra, eu espero que eles terminem em paz, né? Porque começar em paz é fácil, terminar um pouquinho mais difícil, né? A mansidão quando as coisas não vão bem. Quando a notícia de um diagnóstico negativo da sua saúde aparece, quando está com dor, quando perdeu recursos materiais, quando foi afanado, quando você foi derrubado, e você manter a serenidade, o equilíbrio, o bom senso. Jesus disse assim nas bem-aventuranças: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É interessante que quando ele diz bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O sujeito é vazio, é pobre, é indigente, é carente, mas tem o reino, não precisa mais nada. Bem-aventurados os que choram, é a segunda bem-aventurança, vão ser consolados. Chorou, vai ser consolado. Mas quando ele diz bem-aventurados os mansos, ele coloca uma situação que parece díspare. Herdarão a terra. Uma herança que está prometida. Uma herança que está garantida. Mas uma herança que ainda não foi assumida. Uma herança que ainda não se consubstanciou. Uma herança que você não pode dizer, isso aqui é meu. É o seu direito, mas ele ainda não se tornou palpável, tangível. Então fica tranquilo, espera, aguarda, não se exaspera, não entre em parafuso, fique tranquilo. É nesse sentido que a mansidão funciona. O direito é seu, a injustiça não vai prevalecer para sempre, mas se você se desesperar, você só complica as coisas. Esta é a mansidão, e Jesus é o mestre da mansidão. Por isso, a certa altura do seu ministério, ele fez uma convocação lindíssima. Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, prestes a perder a paciência, desanimados. Vocês já não veem mais horizonte nenhum, eu vos aliviarei. Oh, bênção, vamos ficar leve, vamos ficar solto, vai sair o peso de nossos ombros. Aí Jesus continua: e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A gente quer ser aliviado, mas não quer entrar na escolinha de Jesus. A gente quer ficar tranquilo, mas não quer assistir às aulas que o Senhor vai dizer assim: seja manso, seja sereno, aprenda comigo. Jesus foi zombado, desprezado, esquecido, deixado para trás, machucado, não perdeu a serenidade. Moisés fora tido como o homem mais manso da face da terra. Está lá em Números capítulo 12, versículo 3. Literalmente se diz, é o modelo do modelo da mansidão. E olha, haja mansidão com Moisés, para enfrentar a murmuração de Israel, para tocar aquela gente desde a saída do Egito até chegar às fraldas de entrar na terra prometida. E Moisés se mantinha sereno, tranquilo, mas teve um dia que Moisés perdeu a paciência. Teve um dia que Moisés não foi manso. Quando o povo chorava, reclamava por falta de água, e o Senhor diz assim: pega a tua vara, chega perto da rocha e fala com a rocha. A vara era mais para ser um instrumento de caminhada dele, servia de suporte. E quando ele chegou, ele disse assim: vocês estão achando que eu vou tirar a água dessa rocha aqui? E bateu na rocha.
E no que ele bateu na rocha, a água veio. Mas o Senhor não mandou ele bater na rocha. Em outro momento, Deus tinha dito para ele ferir a rocha. Naquela ocasião, não. E veio água, e todo mundo se descedentou. As maravilhas do Senhor acontecem com a gente ajudando ou não. Mas o Senhor disse assim, você não creu. Você falou para os que estavam ali te ouvindo, o sermão daquele dia, que você não cria que ia tirar água da rocha. Por isso você vai até a porta da entrada da terra prometida, você não vai entrar. Custou-lhe caro não ser manso uma vez na vida. E eu e você, que estamos perdendo as estribeiras com tanta frequência. É bom a gente medir as consequências. Terceiro lugar, a diligência que exige distendida tolerância. Olha os links, humildade, mansidão com longanimidade. Mansidão e longanimidade são bem casados, né? Mas a palavra longanimidade é muito sugestiva, ela é a justa posição de duas palavras, tanto na língua portuguesa como no grego original do Novo Testamento. Macrotumia, macro de grande. E esta segunda palavra traz o sentido de o ânimo, né? A animação, a capacidade de resistência. Então, longanimidade quer dizer um ânimo longo. E ânimo, muitas vezes, é a alma, uma alma grande, capaz de tolerar, de suportar. Uma alma grande. Mas alguém foi mais prático e não ficou fazendo muita exegese, muitos termos assim, helênicos, assim. Longanimidade é a paciência espichada, né? É quando parece que já acabou a nossa paciência, mas a gente diz, não, eu vou esperar mais um pouquinho, eu vou tolerar mais um pouquinho, eu vou aguentar mais um pouquinho. Já foi 1, 2, 3, 10, 20, 50, 1000, mas vai ser 1001, eu vou aguentar. É assim. Você já aguentou? Aguenta mais um pouquinho. Aí a paciência sendo espichada. Quando nós falamos de distendida tolerância, nós precisamos distinguir duas coisas. E aqui a gente coloca um confronto. Os absolutos e os relativos. Há coisas que são absolutas, que você não precisa tolerar de jeito nenhum. O pecado, a injustiça, a maldade. A gente não pode ser tolerante com essas coisas. Mas, em geral, a gente perde a paciência, deixa de ser longânimo, é com os relativos, é com as coisas que não faria a menor diferença. Não é uma exigência bíblica, não é um preceito teológico, não é um fundamento doutrinário, e em cima disso a gente se divide. Estamos falando de unidade de igreja. E é impossível a gente não falar de unidade da igreja e pensar nas divisões que tivemos ao longo da história, antiga e recente. Quando você vai examinar em loco, você vai ver que as divisões, todo mundo diz, Jesus está chegando, todo mundo diz, Jesus está chegando, de acordo com a palavra de Deus, porque ele pode voltar a qualquer momento. Havia lá, e aí a resposta de Pedro é muito interessante. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O modelo de longanimidade também é o nosso Senhor. Duas coisinhas últimas para terminarmos. Diligência que nos torna em amabilíssimo apoio. Olha que frase bonita, né? Eu mesmo não escreveria uma coisa tão linda assim. Suportando-vos uns aos outros em amor. O verbo suportar, no nosso linguajar, tem um sentido negativo, pejorativo, né? Quando você fala assim, você precisa suportar, você tem que aguentar, você tem que resistir, tem que suportar aquela pessoa. Mas pare e pense, suportar vem de suporte. Suporte significa apoio. Você suportar alguém é servir de apoio, ser ali uma rocha para alguém. Alguém que está prestes a despencar e você diz assim, eu estou aqui junto com você. E fazer isso por absoluto amor, desinteressadamente. Amor a Deus e amor a quem precisa desse seu apoio, desse seu suporte. A gente faz aquelas brincadeiras com jovens, com adolescentes, com crianças, até com adultos às vezes, né? Assim, pode cair aí, vem para trás, né? E a pessoa vai até aquele ponto que ela se assusta e põe um pé na frente, né? Mas os que confiam vão indo e alguém segura, né? Alguém está ali para dar o apoio.
A gente não está brincando, mas tem gente que está precisando de apoio, está precisando de suporte. Ser suporte como Arão e Hur foram suporte para os braços de Moisés quando Israel guerreava contra os amalequitas. E o texto lá em Êxodo 17 nos dá conta que Josué na batalha, enquanto Moisés tinha suas mãos estendidas para o alto, como quem diz: Senhor, essa batalha é tua, o Senhor vai nos dar vitória, ele prevalecia. Mas os braços de Moisés já pesados da idade, experimenta ficar aí 1 hora com os braços levantados, né? A gente levanta a mão no louvor assim, porque é uma frase, né? Se for 2 cânticos juntos, você não aguenta, né? E aí, tiveram uma estratégia legal. Hur e Arão ficaram ladeando a Moisés. Colocaram mesmo uma pedra debaixo do braço dele. E aí não mais perderam aquela batalha contra os amalequitas. Tem gente que está perdendo a batalha porque está faltando você servir de suporte para ele. O Evangelho nos dá conta que algumas mulheres davam suporte econômico-financeiro ao ministério de Jesus. Ele arregimentou pessoas já modestas, simples, que não tinham recursos para se manter, então eles não tinham capital. E essas mulheres se reuniram para financiar o ministério de Jesus. Mundo afora nós temos visto gente financiando a extensão do reino de Deus, a obra de missão, são apoio. Mas nós podemos revelar este apoio a cada momento. Alguém está padecendo, só de olhar a gente já viu, você não está bem. Posso orar por você? É apoio. Alguém está frustrado, você fica ali do lado e diz assim: você quer me contar alguma coisa? Não, não quero dizer nada, então vou ficar só do seu lado aqui. Tá bom. Você serve de suporte. Porque esta orientação que nos leva à nossa diligência destemida e esforçada, ela precisa ser cuidada a cada momento. Os discípulos colaboraram com Jesus, deixando os seus afazeres, caminhando as estradas poeirentas da Palestina por pelo menos 3 anos, mas naquela noite mais fatídica, eles abandonaram Jesus, não foram apoio para Jesus. A gente diz que apoio e suporte para todo mundo, o teste é na hora da crise. A hora que eu estou passando um aperto, você vai estar ali para me dar força? Ou é só tapinha nas costas para dizer: puxa, que coisa boa, gostei, pastor, lindo, maravilhoso. O teste é na hora difícil, não fazermos como os discípulos que abandonaram Jesus. Vamos terminar essa diligência que requer completo despojamento, absoluta serenidade, estendida tolerância, amabilíssimo apoio. Ela corresponde ao elevado chamado de que fomos objeto. Paulo começa essa porção bíblica dizendo: eu sou um prisioneiro. Ele escreve essa carta da prisão lá em Roma. Ele não ficou chorando nos cantos, ele foi escrever as epístolas que o Espírito Santo inspirou e fazem parte da Escritura. Ele diz: eu, prisioneiro, eu quero que vocês andem de modo digno da vocação a que fomos chamados. Nós não fomos chamados apenas para pertencer a uma igreja local, apenas para cumprir uma tarefa espiritual, simplesmente para afirmarmos uma fé. Nós fomos chamados para glorificar ao Senhor. E isto passa pelo esforço diligente em preservar a unidade da igreja, que é o corpo de Cristo, que é o povo de Deus. Que o Senhor nos dê essa dimensão nítida e clara da unidade que Ele já garantiu, por intermédio agora também da nosso esforço na preservação da mesa. Por isso nós vamos cantar o